Vamos falar de Série A, voltando a falar de Série A. O Fortaleza voltou a vencer, hein? Depois de um tempinho aí, o Fortaleza soube o que são os 3 pontos na Série A. 3-1 no Red Bull Bragantino. O Bragantino que também focando na Copa do Brasil, né? Deu uma poupada ali em alguns jogadores, mas o Fortaleza não tem nada com isso. Fez 3-1, grande vitória. E aí, a chave virou, Thiago Minhoca? Brincadeira, não vou perguntar isso não. É, mas eu vou perguntar algo para a gente começar a nossa conversa. Não é sobre a chave, mas é porque eu vi muitos comentários de torcedores do Fortaleza, sobretudo após esse jogo. Pô, os caras queriam derrubar o Vojvoda mesmo, agora todo mundo tá correndo, tá vendo? Ó, os caras queriam a troca de treinador. Aí eu pergunto a você, essa melhora aí, essa evolução que a gente teve aí nos 2 jogos com o Renato Paiva, é, é mais uma nova postura dos jogadores ou mais méritos do Renato Paiva que conseguiu enxergar coisas que o Vojvoda já não estava enxergando, né? Não conseguia enxergar. Para você, o que se sobressai nesses 4 pontos em 6 dessa volta aí do Fortaleza à Série A? É a postura dos jogadores ou a leitura do Renato Paiva sobre alguns problemas que o Vojvoda não conseguia solucionar? Eu acho que são duas coisas, são as duas coisas, e acho que até mais coisas que isso. Às vezes as pessoas tentam resumir futebol, alguma coisa que tá boa, que tá ruim, às vezes por um atributo só, né? Não é apenas uma coisa que faz as coisas darem certo ou dar errado. O problema do Fortaleza não era jogadores tentando derrubar o Vojvoda. Peraí, meu amigo. 70% desse elenco estava no ano passado, foi o 4º lugar. Eu já citei aqui algumas vezes, eu não me canso de falar, eu gosto de destacar, porque às vezes, quando o time estava mal, né, Fábio, aí muito torcedor larga, né? Então, deve ter torcedores hoje acompanhando aqui, seja no ao vivo como no gravado, e talvez não tenha me ouvido falar em outros momentos. Para mim, está muito claro que o problema do Fortaleza em 2025 é futebol. O principal problema. Não estou dizendo que não há jogador insatisfeito, que não tinha jogador que não estava correndo, que não tinha problemas internos, que não tinha situações adversas dentro do clube. Claro que há. Isso acontecia, por incrível que pareça, para o torcedor que não sabe, acontecia ano passado. O Fortaleza tinha problemas ano passado também internamente. Houve problemas no ano passado, que conseguiu, através de uma boa campanha na Série A, muitas vezes. Isso acontece. Eu já vi equipes serem o Corinthians, aquele Corinthians ali da época do Luxemburgo, era Rincon querendo dar no Marcelinho Carioca, era Marcelinho Carioca sem falar com o Ricardinho. E os caras jogaram futebol. É porque às vezes as pessoas esquecem que isso acontece. E quando um time tá mal, quando o time não tá jogando bem, quando o time toma decisão errada dentro de campo, é futebol. Sempre vai ser futebol. É claro que outros fatores afetam. Se você tiver problemas, Fábio, você talvez não vai trabalhar direito aqui, você não vai trabalhar direito em outras coisas que você vai fazer. É claro que isso afeta. Mas a gente está falando de um elenco muito grande, de uma diretoria muito... Um clube de futebol é feito por muitas pessoas. E aí é que tá. Precisa alguém, principalmente aquele que vai fechar, e principalmente os jogadores, comprarem a ideia. E aí, volto a ressaltar. Quem foi que escolheu o Borreiro para jogar contra o Bucaramanga? Que eu já falei aqui algumas vezes. Quem foi que escolheu o Bruninho para ser titular contra o Sport? Quem foi que deu uma terceira chance para o Ávila quando ele cometeu 2 falhas no Clássico? Quem foi que não relacionou o Prió logo após o jogo do Palmeiras? A derrota para o Palmeiras, onde o Fortaleza poderia ter empatado. O Prió entrou muito bem. O que foi que o Vojvoda fez com o Prió no jogo seguinte? Ele não viajou. Por isso que eu sempre ressaltei aqui que a principal, não estou dizendo que era a única culpa, era do Vojvoda. Se todas as escolhas que o Vojvoda fez no primeiro semestre fosse de Paiva, por exemplo, Paiva não teria durado o tempo que o Vojvoda durou. O Vojvoda durou o tempo que foi porque ele é um excelente treinador. Porque ele é um treinador que conseguiu não só esse cartaz no cenário aqui do futebol do Fortaleza, do futebol cearense, do futebol do Nordeste e do futebol do Brasil, porque ele é um treinador capacitado. Mas é um treinador que tem falhas. E o ano de 2025 do Vojvoda no Fortaleza era tenebroso. Era muitas decisões erradas. Toda vez que saiu uma escalação, por que o pessoal criticava o Diogo? Por que criticava o Marinho? Sabe? Quem é que escalava, gente? Vocês acham que era o quê? Era o Marcelo Paes?
Vocês acham que era um grupo específico de pessoas? Era o CIFEC? Era, sei lá, 15 torcedores especiais ali? Era o conselho? Quem decidia tudo isso era o Vojvoda. A gente está falando de um treinador, não é que ele passou uma temporada, sabe assim? Não foi ali um breve momento. Esse treinador estava há 4 temporadas no Fortaleza, entregando pra caramba. Então ele é que dizia, eu quero jogar com o Pedro Augusto. O Zé Wellison vai jogar contra o Flamengo. Tudo isso era o Vojvoda. Por isso que esse momento com Paiva, nesse exato momento, Paiva não é melhor treinador do que Vojvoda, só para deixar claro. Mas Paiva está conseguindo se preocupar com pequenos detalhes. São esses pequenos detalhes, essa maneira de jogar de maneira mais direta, que faz com que o Fortaleza encontre um caminho. Porque o Vojvoda não estava conseguindo abrir essa possibilidade. Todo jogo que acontecia, eu vou precisar mudar. Quem eu coloco? O Caleb. Aí o Caleb, sai o Vojvoda, o Caleb é negociado, é emprestado para o Alavés da Espanha. Alguma coisa acontecia, não acontecia? Será que era alguém assim, fosse Vojvoda, ó, coloca o Caleb, velho, coloca o Caleb. Não, era o próprio, e aí quando eu digo Vojvoda, ele é a comissão técnica. Eu falei aqui algumas vezes em programas anteriores, que talvez alguns torcedores não acompanharam. O que é que o Gaston, auxiliar do Vojvoda, fazia além de tomar cartão amarelo? Qual era a conversa? Assim, a gente não estava lá e, obviamente, não pessoas sabe. Mas o que é que o Gaston Linhedo falava com o Vojvoda? Porque eu via ele exaltado pra caramba para cobrar um cartão, uma jogada que era um lateral ou um escanteio, tomar cartão por conta disso. E eu não via o Gaston indignado quando um jogador do Fortaleza perdia uma bola. Não sabia fazer uma saída de bola. O jogo do Santos é inadmissível. O erro que foi cometido nos minutos finais. O jogo do Flamengo, acabou o jogo e o Fortaleza indo para cima. Era nem entendendo como jogar uma competição para se manter na Série A. Por isso que eu frisei algumas vezes. O Vojvoda cavou o Fortaleza dentro da zona de rebaixamento e não só isso, na penúltima colocação, atrás do Juventude. Sabe assim? Então, tudo aquilo que acontecia com o Vojvoda, os erros que o Vojvoda cometia, infelizmente, um bom treinador como é o Vojvoda não estava sabendo resolver, e isso ressoava no elenco, volta a falar. Não estou dizendo que o elenco é santo nessa história, não. Mas você imagina um garoto como o Priol entrar no jogo contra o Palmeiras, e ele simplesmente, sabe, no jogo seguinte, ei, você não vai viajar, não. Imagina como esse garoto, que está começando agora no futebol, se sente. Pô, cara, eu me senti tão participativo, ajudei pra caramba, e aí o Dila Borreiro vai viajar no meu lugar, é? O cara que não tá entregando nada. Então, assim, o Vojvoda não soube entender o momento de cada atleta. Eu mesmo já falei aqui de defesas ao Ávila, e até em momentos de o Ávila é bom jogador. Só que o Ávila precisa ser poupado. Ele comete 2 falhas nas finais do estadual e ele é premiado com a titularidade contra o CRB. E ele é expulso. Então, nesse sentido, o trabalho de Ávila, de Paiva nesse começo, o mais importante, até para deixar claro, ele está preocupado com cada detalhe que o Fortaleza está. E aí eu vou até pegar algumas situações, Fábio, hoje na beira do gramado. O jogo já ia terminar, era 48 segundo tempo, faltava ali 3 minutos para acabar o jogo. E aí teve um escanteio para o Fortaleza. Aí o Pikachu foi bater o escanteio, andando muito devagar. Paiva na beira do gramado, gritando com ele, vai bater o escanteio. Porque ele sabia que qualquer minuto que tivesse ali, podia atrapalhar. E se tomasse cartão, podia perder o jogador. Então ele está preocupado com esses detalhes. Ele foi falar hoje na coletiva, ele foi falar de como o Magrão tinha que ter cuidado com essa bola no gramado ruim que é do Castelão, para não cometer os erros que ele quase comprometeu contra o Bahia na semana passada. Então, quando você vê um treinador dedicado a isso, quando uma bola parada começa a funcionar, vocês acham... E aí falando para o torcedor, né? Vocês acham que é o quê? Que é vontade do jogador, é isso? Quer dizer, então, que aquela bola que encontra o Davidson para fazer o primeiro gol foi só vontade do Davidson. O Davidson estava cercado ali por 4 jogadores. E eu frisava que o Fortaleza tem um dos melhores cabeceadores do Brasil e o Fortaleza não sabe aproveitar. O Vojvoda não me parecia que estava treinando bola parada. Ou se treinava, não estava da melhor eficiência. Por isso que usar sempre o escudo do Vojvoda, principalmente no discurso, ele é uma pessoa que ama o Fortaleza. Eu sei disso, velho. Claro que ele ama. O Tite amava o Fortaleza. Mas a gente não está falando aqui quem ama o Fortaleza. Você vai colocar 11 atletas dentro de campo, quem mais ama o Fortaleza. Quem mais, por exemplo, hoje, certamente, se o Fortaleza não tivesse ganhado,
ia ter uma crítica danada para cima do Tinga, pela falha do gol ali que aconteceu. E eu não duvido que o Tinga, por amor, por honrar a camisa do Fortaleza, tá lá, tá jogando. Mas vamos debater futebol aqui? Quem precisa realmente entregar? O Tinga tem que ser cobrado para jogar futebol. O amor do Fortaleza por ele é uma outra parte que é importante, sim, na hora de se analisar quem é ele como atleta, quem é ele como pessoa, e é um outro aspecto. Agora, futebol, que é o que o Fortaleza precisa, para sair dessa situação, você precisa potencializar os seus atletas, que é algo que Paiva está conseguindo fazer, mesmo numa escalação hoje, que teve muita gente criticando. Quando apareceu o Davidson, pô, Diogo de novo de lateral esquerdo, vamos perder. Ele repetiu basicamente o do último jogo, né? Só trocou o Davidson, o Luceiro estava suspenso, né? Trocou pelo Davidson. Então não teremos um Fortaleza rodando o elenco loucamente, né? Já é uma mudança grande. O Brits também estava de fora, né? Porque ele estava lesionado, e aí o Tinga apareceu. Isso. E basicamente era o mesmo time. Então, assim, é isso, cara. É isso. Eu sempre vou olhar, e aí, é claro, eu não posso falar nada do Fortaleza internamente, eu não tô lá. Se eu trabalhasse no Fortaleza, eu falar, ó, seguinte, tá tendo isso aqui, o problema é esse jogador aqui, sabe? E é isso tudo, cara. Quando você vê que um jogador não tá nem aí, cara, como é que o treinador tem que observar isso, sabe? Não faz sentido um negócio como esse. Então, na hora que chega um treinador, você imagina, se o Fortaleza não joga nada diante do Bahia e não joga nada diante do Bragantino, aí beleza, a gente estaria aqui assinando, ó, os jogadores não estão nem aí pro clube. Estão nem aí pro clube. É óbvio que os caras vão se empenhar, porque agora começa a ter uma coisa chamada meritocracia. Começa alguns jogadores mostrarem futebol, e aí quando eu digo isso isso não é garantia de vitória. O Fortaleza pode fazer bom jogo e empatar uma partida, perder uma partida, porque é assim o futebol, pô. O futebol, muitas vezes, é atenção, é não ser displicente, como em parte do jogo, daqui a pouco eu vou entrar especificamente no jogo. Fortaleza, em alguns momentos, acabou sendo displicente, poderia ter feito até um placar melhor. Então, o resumo de tudo é isso. Essa é a grande diferença. Eu não acho que o elenco, que, assim, com todo respeito a quem pensa dessa maneira, achar que o problema que o Fortaleza estava tendo no primeiro semestre era um boicote com o Vojvoda. Honestamente, não tem como escolar. Eu posso até imaginar, e eu não sei quais são os jogadores, que alguns jogadores do elenco estavam insatisfeitos, que não estavam desinteressados para mudar essa situação. Agora, como treinador, olhando o momento de cada atleta, porque, meu amigo, quando você está numa crise, você precisa fazer um básico para ver se essa equipe se estrutura. Não é ir para o Maracanã, tomar 2-3-0 e ir feito louco para o ataque, para tomar 5, pô. Aceite que você é uma equipe hoje que não tem condição de bater contra o Flamengo do Maracanã. Tá perdendo 2-0, tá bom, não vou perder de goleada. Porque bastava que não perdesse de goleada naquele dia, estava tudo resolvido. Então, todas essas questões estavam todas na mão do Vojvoda. Por muito tempo ele teve para corrigir isso. Chegaram novas peças e ele não dava oportunidade. E essa é a grande questão que eu vejo, que Paiva, apesar de ainda ter algumas escolhas parecidas com a do Vojvoda, mas uma maneira de jogar mas bem direta, muito mais direta, sabe? Preocupado com cada detalhe, do que o goleiro pode dominar uma bola errado para um cara que vai bater o lateral e está fazendo uma cera. Essas preocupações não são garantia de que o Fortaleza vai ser avassalador, que agora vai vir as vitórias, mas são pequenos detalhes, porque, cara, o jogo do Santos do Fortaleza, que foi até o jogo que eu mais elogiei do Vojvoda, ali dos últimos que teve, aquele jogo, o Fortaleza não era para sequer ter empatado. Era para ter ganho aquele jogo, Fortaleza. Fortaleza era para ter ganho aquele jogo. O descuido do Vojvoda, naqueles minutos finais, em deixar o Pochettino e o Zé Wellison exaustos naquela reta final, custou exatamente uma bola do Roleiser que vai na trave, que vai na mão do João Ricardo e é gol. Aí você pode falar, putz, que azar, né, velho? Que azar. Porque tava um jogo para virar, o time perdeu a chance. Futebol é isso, gente. Sempre foi isso. Você tem oportunidades, se você não faz uma escapada ali do seu adversário, pode acabar custando gol. Porque foi assim que aconteceu a derrota para o Santos. E jogos esses, já vou antecipar, o jogo contra o Grêmio, eu sei que todo mundo tá naquela, se ganharmos do Grêmio, estaremos fora do Z4. Isso, exatamente. Não só sai do Z4, como pula várias casas. Mas a primeira meta contra o Grêmio é não perder. Sabe por quê? Porque se não tivesse perdido para o Vitória e se não tivesse perdido para o Santos, já poderia estar fora do Z4. Já estaria fora do Z4. Então, jogos como esse, um time em recuperação, não pode se dar o luxo de, tipo assim, agora é vencer, agora é vencer, agora é vencer.
Todo mundo quer vencer, velho. O Grêmio vai querer vencer. O Grêmio também tá numa situação delicada. Você nem se vai ter, nem sei se Mano Menezes já caiu, não, mas não sei se Mano Menezes vai conseguir comandar na terça-feira esse jogo. Mas o Fortaleza precisa, nesse momento, ter ritmo de pontuação. Não o que aconteceu antes. Só perdendo, só perdendo, só perdendo, só perdendo. Sabe? Não ter estrutura. Se não der para ganhar, empate. Eu sei que o empate não resolve, mas tenta fazer todo o jogo ficar difícil. Seja com quem for. Do Sport, que é a pior equipe, para o Cruzeiro, que é o líder do campeonato. Todo ponto agora é valioso. E a meta, como eu tinha falado, que eu disse, eu não gostei da contratação de Renato Paiva, mas a meta de Renato Paiva é a mínima possível. Estabelece a permanência na Série A, e aí, meu amigo, para fazer a reformulação que for necessária, para fazer tudo o que o torcedor, durante essa temporada, está com raiva, não dá para fazer no meio do ano. Não dá para dispensar 13 atletas, 17 atletas. Não dá para dispensar 17 atletas. Infelizmente não dá, porque isso tudo é um custo muito alto. Então, para isso, tem que saber recuperar os atletas que vão ficar, mesmo a contragosto, mesmo eu não gostando, você não gostando, tanto faz. A grande questão agora é fazer um time, e o Fortaleza tem elenco sim, para fazer a melhoria significativa e sair dessa condição a qual ele está. Muito bem, vamos falar mais especificamente do jogo, Thiago Minhoca. Né, só para fazer uma correção aqui, eu falei que o Bragantino poupou, na verdade o Bragantino sofreu com jogadores lesionados, né? Dos 4 titulares, um estava suspenso, que era o goleiro, né? O Cleiton, e 3 se machucaram contra o Flamengo, inclusive, né? Então eu achava que tinham sido poupados, mas não. Eram jogadores machucados, né? Jogou uma galera aí. Mas fora os machucados, o Bragantino foi aí com o que tem de melhor. Bom, para um time em crise, que não vencia 10 jogos, fazer um gol com 4 minutos facilita bastante, Thiago Minhoca, e com o Davidson, que me surpreendeu, né? Eu achava que o Davidson agora seria a terceira opção, né? Chegou lá o Bareiro, mas ele foi titular. Te surpreendeu também? E aí já pode falar do gol, do jogo. Eu acho que foi a grande surpresa na minha avaliação, sabe? Porque o Brits já tinha uma suspeita de que não pudesse atuar, então ainda bem que nesse ponto também Paiva foi inteligente, porque eu não gostei do que ele fez contra o Bahia, colocado o Mancuso não protege bem, não dá a tranquilidade, e por mais que o Tinga possa cometer falhas, o Tinga para mim é mais confiável, não é um lateral que sobe ao ataque e esquece a defesa, não, o Tinga é mais equilibrado, então acho que ele acertou aí. E essa do David surpreendeu porque como o Bareiro tinha entrado no lugar do Lucero, né, no jogo contra o Bahia, suspeitava que ele seria o titular. E aí fica a dúvida, eu não sei se Bareiro tinha uma questão de adaptação, questão de ritmo, a ponto de começar uma partida, mas Bareiro, na minha avaliação, os poucos minutos que ele teve contra o Bahia, já era o suficiente para imaginar como titular. E aí a escolha pelo Davidson, ela acaba sendo um ponto que eu até queria trazer para cá, daqui a pouco eu vou analisar especificamente ele individualmente, mas abrir o placar nessa bola parada, e a última vitória do Fortaleza, curiosamente, tinha sido no PV, em que a bola parada também foi excelente naquele dia, eu vinha destacando, naquele dia especificamente contra o Juventude, eu até cheguei a falar aqui que o Fortaleza é isso. Quando o time tá mal, uma bola parada resolve pra caramba, sabe? Joguinho complicado, fazer gol é complicado, uma bola parada. E o Fortaleza, como eu falei, tem um cara que é muito bom no jogo aéreo. Ele tava ali, ó, ele tava sozinho, o Davidson, no meio ali de alguns jogadores do Bragantino. Impulsão perfeita, cabeceou ali, bola tirando do goleiro, 1-0, a melhor coisa possível que o Fortaleza poderia ter pro início da partida, 3 minutos. E aí, claro, o Bragantino ia tentar se lançar, mas logo após 1-0, Fábio, já era o Fortaleza a ponto de fazer o segundo gol. Dava para ver isso claramente. Jogadas acontecendo, sabe? Meio de campo, conseguindo recuperar a bola, conseguindo distribuir muito bem o jogo. Então o Fortaleza conseguiu ser melhor do que o Bragantino, na minha avaliação, no começo dessa partida. Aliás, boa parte. Até saiu o segundo gol. Uma jogada de novo, oriundo de escanteio, aquele escanteio curto. Um levantamento, eu, numa primeira impressão, tinha achado que o Kusevich estava impedido, e depois, no outro ângulo, ficou mais claro que a condição dele era legal, que foi ali um desvio, né, que acabou acontecendo no meio do caminho, e o Fortaleza abrindo 2-0, e poderia ter feito o terceiro gol. Fortaleza teve chances reais, assim, de fazer o terceiro gol, por mais que o Bragantino chegasse a ter um pouco mais a posse da bola, o Fortaleza recuperava, fazia a jogada que lembrava o Fortaleza do ano passado, uma transição rápida, direta. Você não via, por exemplo, Fábio, uma coisa que até acontecia outras vezes, por exemplo, o Marinho, quando recebia a bola, o que é que acontecia?
forçava uma queda, tentava dominar uma bola. Era tudo mais dinâmico, era rápido, era passe direto. Não tinha jogador tentando... Por exemplo, algumas bolas que eram recuadas ali pro Magrão, bola direta, bola que chegava no Kusevich ou no Ávila, uma bola mais diagonal, uma visão melhor para virar esse jogo. Algo que não acontecia com o Vojvoda, que era uma bola que chegava na esquerda, trabalhava, até chegar do outro lado, do lado direito. Ou quando estava no lado direito, a mesma coisa para chegar no lado esquerdo. Então, uma dinâmica muito mais fluida do time. Então, por isso que eu falo, é o futebol. Sempre foi o futebol. Se você não pratica bem o futebol, é claro que você vai ter dificuldades. E a gente está falando de uma equipe que tem dificuldades ainda, só para deixar claro. Fortaleza não é essa equipe ainda que dá para confiar plenamente, porque isso resulta exatamente quando o Bragantino começou a entrar dentro da área. Que aí foi, para mim, um grande erro. A jogada do gol tomado do Fortaleza, eu sei que muita gente olhou para o Tinga, mas eu acho que o Ávila também cometeu um erro bem grave na jogada. Porque na hora que o Sacha tenta cortar, ele não alcança. Não sei o que aconteceu com o Ávila, eu acho que ele tentou antecipar ali e deu, assim, muito espaço para o atacante do Bragantino atacar o lado direito, e aí, quando foi tentar a inversão, acho que o Tinga, não é que ele cometeu uma pichotada, Pareceu mas gol ele de não... pelada, viu, Thiago Minhoca? Quando a pelada já Não, tá no finzinho, todo mundo cansado. Na verdade, Foi. aí eu acho que você tá falando mais da continuidade, porque quando a bola chega na cabeça do Tinga, eu acho que o Tinga quis realmente colocar essa bola para fora, mas ele não fez um movimento correto. A bola pegou meio ali resvalou, né, mais na cabeça dele do que propriamente conseguiu cortar. Aí ele não conseguiu cortar porque ele queria colocar para escanteio, caiu no pé do Pita. O Pita é muito talentoso, e aí veio a jogada que você falou, jogada ali de rachão, né, onde ele passou como quis, a bola ainda... Aquela coisa. Quando eu olhei o gol, eu falei assim, cara, é o gol que você não pode ser displicente. Porque minutos atrás, estava lá o Matheus Pereira perdendo uma grande chance, teve uma outra também com o Marinho ali que poderia ter feito, e aí o Fortaleza não fez o 3-0, tomou o gol, que a bola bate no braço do Magrão, ainda passa, ela quica e tudo mais, quica dentro do gol, e o Fortaleza naquele momento ali, que tinha uma vantagem muito boa, muito perto de fazer o terceiro gol, tomava o gol, e aí deixava ali os minutos da reta final do primeiro tempo com alguns sustos, porque aí o Bragantino passou a confiar. E você não pode, de maneira nenhuma, na situação a qual você está, um jogo que está controlado, e é só ver o que aconteceu, né? O jogo do Sport é até mais inacreditável, que você achar que as coisas não vão ter problema. O Bragantino vende 2 derrotas, mas ninguém vende barato. O Fortaleza não vai vender qualquer derrota barato, se tiver também nesse contexto. Ele vai tentar buscar o resultado. E aí é onde entra ainda o quanto esse time vai precisar melhorar mais defensivamente. Fortaleza toma muito gol. Difícil a gente ver o Fortaleza sair de campo sem ser vazado. É muito difícil. Principalmente agora sem os principais goleiros, né? Seja o Breno como também o João Ricardo. Assim, o Magrão e o Vinícius vão tentar quebrar um galho. Não são os goleiros excepcionais. Não são goleiros que vão dar ponto. São goleiros ok. Sabe assim? Consegue ajudar aqui e ali. Então não dá para imaginar que vão ser goleiros de um patamar, principalmente do que o João Ricardo, né? Acaba entregando, apesar do João Ricardo ter falhado algumas vezes esse ano. Então, quando toma ali o gol já no final do primeiro tempo e o Bragantino começa a crescer, aí o Paiva, para mim, fez uma leitura certíssima na volta do intervalo. Tudo bem que foi por um motivo de força maior, Fábio, porque Breno Lopes teve uma... É bom lembrar, né? Pochettino saiu no intervalo. Aliás, desculpa, no primeiro tempo. E aí ele coloca o Luca Priol, jogador até que foi bem determinante na entrada, chegou a participar de jogadas ofensivas. E aí no intervalo, Breno Lopes teve o velho 0 grau, né? Deu um 0 grau no rapaz, estava meio debilitado ali do estômago, do intestino. E aí entrou o Tuco Herrera ali do lado esquerdo. Ele gosta mais de jogar pelo lado direito, até Paiva chegou a falar isso na coletiva. Mas, assim, fazendo um papel tático muito importante. E aí é onde o Fortaleza, que já no primeiro tempo fazia... É curioso, porque eu tinha listado aqui alguns... Acho que foi na live passada, que o Fortaleza não sabia bater o centro. Hoje, por exemplo, o Fortaleza, de maneira proposital, bateu o centro para fora. Exatamente para fazer o abafa diante da equipe do Bragantino. Já vendo na equipe do Bragantino, que aí eu acho que é um ponto importante, dificuldades na saída de bola. Já no primeiro tempo, várias vezes o Davidson conseguia atrapalhar. O Fortaleza conseguiu recuperar algumas vezes a bola, mas nem sempre conseguiu ser efetivo. No segundo tempo, aí o Lucão conseguiu dar o presente para o Luca, né? Os dois nomes aí. Acabou caindo no pé e o Luca Priol acabou colocando
ali para fazer o 3-1, o que dava de novo aquela vantagem mais tranquila para o Fortaleza buscar até fazer o jogo mais a cara de uma equipe que precisa sair dessa situação. Deixa a bola com o adversário, se fecha, evita tomar mais gols, cometer falhas, e o Fortaleza poderia ter feito o quarto gol, assim, teve algumas jogadas ali de contra-ataque que poderia ter caprichado um pouco mais, que poderia ter feito. Cabe lembrar, e aí, claro, como a gente sempre cita aqui, né, não é só porque, no meu caso, né, que já que falo de Ceará e Fortaleza, já tivemos Fortaleza e Ceará prejudicados, mas eu achei que o pênalti, que foi que o VAR chamou, né, ali para a verificação para o Wagner Magalhães, eu achei que foi pênalti. Eu acho que o Sacha chega realmente por cima, tocando. Muita gente falou ali, é uma perna com perna. Eu entendo, assim, mas, enfim, aquela coisa. A gente debateu aqui, né, Fábio? Os pênaltis que No Brasil isso é muito pênalti, né? Normal, lances bem mais leves são pênalti, inclusive. Pênalti em Salvador, da Copa do Nordeste, que a gente não, nem eu nem você consideramos aquele pênalti, né? Esse, por exemplo, é muito mais claro na minha avaliação. Mas, enfim, eu até fiquei na impressão do ao vivo que não tinha sido, mas quando eu vi o replay, eu acho que o Sacha realmente acaba chegando por cima, fazendo o ato faltoso. Mas o Wagner Magalhães, até agora não saiu o áudio do VAR, considerou uma disputa ali, enfim, como se o Vinicinho tivesse forçado a barra. Mas, assim, é só questão de opinião, isso não vai mudar o resultado do Fortaleza, mas eu teria dado pênalti. E isso também, que é um ponto, só para destacar esse ponto, que o Fortaleza tem que ter todos os cuidados possíveis com lances como esse. O torcedor há de lembrar disso. Essa temporada o Fortaleza tem cometido muitos pênaltis. Muitos pênaltis. Sabe, os jogadores têm que ter um cuidado muito grande para não cometer lances como esse. Porque não é todo o Wagner Magalhães, que eu considero até um ato ruim, que vai deixar passar um lance como esse. Quando eu olhei no replay, eu falei, ele vai dar o pênalti. E como ele não deu, bom para o Fortaleza, né? Como eu falei, depois poderia ter feito o quarto gol, mas tem acontecido muito isso com o Fortaleza ao longo dessa temporada. Muitos pênaltis, exatamente descuido de jogadores, até mesmo o Sacha, que para mim eu considero um bom jogador, acho que essa entrada dele aí acabou sendo desproporcional, mas de toda forma eu acho que o resultado ele representa bem o que foi o jogo, né? Por mais que tivesse ali tido pênalti, o Bragantino diminuído, e claro, o jogo poderia ter mudado em termos de ambiente, né? Ter ficado mais aflito ali na reta final, mas eu acho que o resultado está bem justo com o que o Fortaleza apresentou hoje ao longo dos 90 minutos. Foi o melhor jogo do Fortaleza esse ano? Não. Eu acho que o Fortaleza fez um jogo. É porque a gente não pode esquecer, às vezes, que o Fortaleza. Não tem muitos, né? Qual foi o melhor? Do Juventude? O Fortaleza. Não, eu achei. O jogo do Juventude foi um jogo. O jogo do Santos é um jogo que eu gosto, do Fortaleza. A grande questão é porque o Fortaleza, quando cometeu os erros, foram erros fundamentais para o Santos fazer o gol. Mas aquele dia eu achei que o Fortaleza teve bom volume, atacou, tinha chances reais assim de fazer um placar melhor. Poderia ter virado, mas algumas falhas ali que eu achei do Vojvoda acabaram custando até a derrota. Mas o ponto principal agora é olhar menos para se a atuação... Vamos lá, foi uma atuação que eu considero uma atuação competitiva. É claro que um jogo como esse, diante de uma equipe de mais qualidade, um Cruzeiro, um Flamengo, um Palmeiras, dificilmente vai dar certo. Mas é um caminho que o Fortaleza precisa ter para enfrentar adversários que estão vivendo uma má fase ou de adversários que têm mais dificuldades. A grande questão é não achar que esse resultado, Fábio, ele é uma... Como é que eu posso dizer? Uma virada de chaves. Pode ser virada de chave, mas é aquela situação que aconteceu com alguns clubes já nessa Série A. O Santos, por exemplo. O Santos teve ali uma leve recuperação. A gente viu que, na verdade, era uma mera enganação. O Vasco teve ali uma breve reação. Ganhou do Fortaleza, ganhou do São Paulo. Já estamos vendo outro Vasco. O Grêmio também mostrou ali uma leve reação. Já não é bem verdade. O Fortaleza não pode cair na falsa ilusão de que agora o futebol é suficiente e tudo mais, vamos sair daqui, vamos bater. O Fortaleza tem que colocar em mente, até o final do campeonato, enquanto a gente não tiver a confirmação da permanência, meu amigo, é lutando até o fim. E eu falo isso baseado na coletiva de Paiva hoje. Paiva, para mim, está com um discurso corretíssimo interno. Corretíssimo interno. Eu tenho ressalvas a ele como treinador, mas o discurso que ele tem falado, a maneira como ele tem colocado as situações de como o Fortaleza precisa sair dessa situação, para mim, até agora,
todas categóricas da maneira como o clube tem que passar por isso. Não é fazendo discurso de, como a gente viu esse ano, tá vendo? Estavam questionando a gente, tá aí, a gente é essa equipe que é capaz. Porque cair nesse discurso de que as coisas não vão ter problemas, de que as coisas podem vir naturalmente, quando enfrentar o Sport, por exemplo, na Arena Castelão, pronto, tá aí 3 pontos garantidos, é só ver o que o Vitória e que o Santos passaram. O Santos conseguiu um empate aí, mas imagina se tivesse perdido um jogo como esse, né? Conseguiu um empate para amenizar o que seria pior para o Santos. E o Vitória, que também empatou com o Sport, já com um jogo praticamente caminhado para ganhar. Então, assim, toda a atenção possível até o final do campeonato, até a confirmação da permanência. Se isso for conseguido de maneira antecipada, aí beleza, você tenta buscar algo a mais. Mas o mínimo que o Fortaleza tem que entregar até a confirmação da permanência é uma disputa dentro de campo e tentar ser o mais organizado possível. Porque algumas vezes você não vai conseguir ser o melhor e às vezes você vai ser o melhor, não vai ter o resultado, mas o trabalho de Paiva até aqui, na minha avaliação, é um trabalho que é muito o discurso que o Fortaleza precisa ouvir e os cuidados e as atenções que um treinador tem que ter com o elenco em momentos como esse. Muito bem, vamos para o campinho? Vamos continuar analisando agora de forma individual. O Alisson Lima tá por aqui, né? Tá feliz aí com a vitória do Lion. O Jonas Alves aqui tá falando que o Tinga já deveria ter saído há muito tempo, pelo menos há uns 2 anos. O Tinga. E o lance o drible que ele leva também, viu? Hoje realmente não tem defesa não pro Tinga. Bom, mas vamos lá, vamos pro Magrão, que também foi mal, hein? No lance do gol. Pelo menos pra mim, achei. O goleiro profissional não pode tomar aquele gol. Eu não acho que foi uma falha demais. Eu não acho que foi uma falha grosseira, mas eu acho que foi um erro de fundamento ali dele, porque Pita estava bem sem ângulo e ele deixou aquela bola passar. Aí eu acho inadmissível. Mas no segundo tempo ele fez 2 defesas importantes. Uma delas foi mais performática do que propriamente uma defesa de alta exigência, uma cabeçada ali mais no meio do gol, né? Que ele colocou para escanteio. Teve uma defesa que o sistema defensivo do Fortaleza deixou o jogador do Bragantino virar, mas foi no meio do gol, ele estava bem posicionado. Eu vou colocar um razoável para Magrão. Por que eu estou falando isso? O Magrão não é um goleiro confiável na sua plenitude. Fortaleza, até a volta de João Ricardo e até a volta do Breno, vai ter dificuldades. Isso aí não tem como a gente não falar dessa maneira, porque Magrão não é, como eu vi algumas pessoas falando depois do jogo do Bahia, dizendo que o Magrão é um goleiro horroroso. Não é um goleiro horroroso. Não é um goleiro excepcional. É um goleiro ok, que consegue fazer algumas coisas boas. E um goleiro ok é um goleiro que às vezes deixa passar algumas situações, sabe? É um goleiro, acho que até um nível um pouco abaixo. Mas uma coisa que eu gostei do Magrão hoje, que ele não tinha feito diante do Bahia, foi bem mais simples nas tomadas de decisões de bolas recuadas. Nada de inventar. Teve uma até que ele saiu de cabeça ali, acabou dando certo, correu um certo risco, mas eu acho que ele fez uma partida regular, né? Cometeu para mim uma saída errada ali no chute de Pita, poderia ter fechado melhor o ângulo, mas é isso, quem sabe com mais jogos consiga passar mais segurança. Tem vários goleiros, eu mesmo acho que o Brazão do Santos, por exemplo, é um goleiro bem limitado, e o Brazão conseguiu se recuperar na Série B do ano passado, não à toa é titular do Santos hoje, na frente do João Paulo, que para mim é bem mais goleiro do que o Brazão. Então eu acho que o Magrão aí, pelo menos, se ele conseguir fazer jogos estáveis, pelo menos até o jogo do Vélez, fazer considerado um jogo razoável, mas eu acho que aí passa muito pelo sistema defensivo do Fortaleza. Bom, vamos seguir com a dupla, né? O Kusevich com o Ávila, né? Dupla sul-americana. Eu gostei dos dois, tanto do Ávila quanto do Kusevich. Acho que o Kusevich conseguiu fazer um jogo mais significativo hoje, vamos colocar assim, né? Fez um jogo bem mais importante em termos de, não só pelo gol, mas em duelos, assim, ele acabou fazendo um jogo mais seguro. Então eu vou colocar um verde para ele, um verde sem ser o mais forte, né? O verde mais fraco aí. Mas fez uma boa partida, foi bem importante em muitos momentos. Já a Ávila eu vou botar um razoável, porque eu acho que teve essa falha grosseira do primeiro gol. Acho que se ele guarda a posição ali, não teria acontecido. Mas outros lances, o Ávila, por exemplo, tem uma qualidade de dar bote muito bom. Só que o torcedor do Fortaleza sabe que esse tipo de bote dele é muito no limite.
Ainda bem que ele não está cometendo mais essas falhas dentro da área, que isso custou muitos jogos pro Fortaleza ao longo dessa temporada, né? Principalmente contra o CRB, contra o Ceará, isso aconteceu. Mas eu tenho gostado do Ávila, sabe? O Mancha até voltou hoje. Para mim, o Ávila tem uma qualidade de passe melhor do que a do Mancha. O Mancha conseguiu se estabelecer muito bem. E, claro, se cai de rendimento, né? Eu acho que Ávila, queira ou não, agora é um novo momento, é um outro olhar. E esse outro olhar, que é de Paiva, eu acho que ele não vai perder a titularidade mesmo com essa volta do Mancha aí no jogo de hoje, né? Então acho que Ávila seguirá como titular. Bom, Tinga falhou no gol, né, do Bragantino, mas fora isso, conseguiu desempenhar É, bem. eu vou colocar um laranja para o Tinga. Eu acho que teve problema sim, não só por esse lance especificamente, que ele cometeu a falha, né? Mas eu acho que também houve alguns momentos que o Tinga forçou demais algumas jogadas, assim, sabe? Teve algumas jogadas que ele acabou cometendo falhas que eu considerei mais preocupantes. Mas eu acho que ele ainda é o que dá mais equilíbrio ali do lado direito, sabe? Entre ele, no caso, eu ainda prefiro o Brits, mas entre ele e Mancuso hoje o Tinga para mim consegue oferecer mais, tem um papel importante em alguns momentos até para ajudar. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele saiu também limpando algumas jogadas, a dinâmica dele, a qualidade de passe dele às vezes me agrada mais, porque ele é quase que um jogador com uma jogada mais segura. O grande problema do Tinga às vezes é tentar, né, fazer algo além que acaba atrapalhando. Então, dito isso, laranja para o Tinga. Diogo Barbosa, eu acho que fez um papel bem importante hoje, viu? Porque o Diogo tem uma expectativa tão baixa com ele que muitas vezes acaba não chamando muita atenção, né? Mas eu vou botar um razoável para ele, um amarelo aí pro Diogo Barbosa. Porque. Titular já, dá pra dizer? Porque o Pacheco tava no banco hoje, né? É, eu tinha mencionado aqui, e ao longo da semana na rádio, que o Diogo Barbosa não perderia essa titularidade porque se apresentou bem ofensivamente no jogo contra o Bahia. Defensivamente ainda é um problema. Eu vi muito exagero, pessoal falando Avenida Diogo Barbosa no jogo contra o Bahia. Teve plano de marcação? Teve, porque ele tem essa dificuldade. Mas para mim, a avenida foi no jogo contra o Ceará. Ali era uma avenida, né? E no próprio jogo contra o Bahia lá em Salvador, que o Ademir fez o que quis com ele. Mas eu acho que ele está conseguindo ser mais regular. Eu ainda prefiro o Pacheco. Temos que esperar como vai ser essa dinâmica, porque como já vai ter jogo na terça-feira contra o Grêmio e depois já é o jogo contra o Corinthians no domingo seguinte, acredito que pode ser. Enfim, Paiva está olhando agora e é isso. Ele está estabelecendo o time consegue corresponder. Esse ponto eu acho que o Diogo Barbosa está conseguindo ser útil, certo? Útil. Eu achei que o jogo já não dava mais, mas essas duas partidas com Paiva, ele foi um jogador bem mais colaborativo, né? Não foi um jogador cometendo suas mancadas, assim, erros graves, como aconteceu em outros momentos. Então, acho que o Diogo merece esse razoável. Muito bem, vamos pro meio de campo, né? Tivemos Sacha, o Matheus Pereira e o Pochettino, que jogou 30 minutos. Dá pra avaliar? Dá, né? 30 minutos já. Dá. Cara, para mim o Sacha é verde também, tal qual o Kusevich, esse verde um pouco mais fraco. Porque assim, o Sacha, ele tem uma entrega e um nível de... É por isso que eu nunca consegui entender, e claro, né? A gente tem que respeitar as opiniões, né, Fábio? A gente não pode também sair desmerecendo as opiniões alheias. Eu acho inacreditável como tem gente que não reconhece o valor do Sacha, sabe? Porque você pode falar, né? Eu sempre falo isso. Qualidade técnica, sabe? Mas cara, a disposição dele dentro de campo, sabe? Nem que seja para tocar na bola para a bola sair para lateral. É uma jogada morta, onde ele só toca e a bola vai sair para lateral. Ele é fundamental. Ele é fundamental. Por isso que o Fortaleza tem que ter ainda mais uma contratação, porque o Sacha é um volante com idade avançada, já teve uma lesão esse ano, né? Teve uma fratura esse ano no braço que tirou ele pelos jogos finais ali. E é só olhar o quanto o Fortaleza perdeu, a quantidade de gols que o Fortaleza tomou ali naquela reta final quando o Sacha saiu. Então, acho que essa manutenção, principalmente nessa função agora que o Sacha exerce, que é o primeiro homem ali da linha de defesa, eu acho bem interessante. Agora, claro, tem que ter uma peça de reposição. Eu acho que na ideia de Paiva, por enquanto, não acho que tem um substituto para ele. Se fosse imaginar agora, em termos de característica, não sei se o Rodrigo ou o Zé Wellison seria essa opção
porque é uma outra característica de volante, né? Não sei, acho que talvez a Paiva imaginaria Zé ou até mesmo o Rodrigo. Estou falando em termos de função, tá? Não estou falando que é sobre jogar, não. Estou falando em termos de função. Jogar mais como um segundo homem, ali numa ideia de proteger mais, né? Ter Sacha e mais um desses volantes. Pochettino, que participa da jogada do primeiro gol, né? Ele bate o escanteio. Eu acho que ele teve um papel importante. Essa dor que ele sentiu no joelho, eu até perguntei ali para alguns membros do Fortaleza, né? Do staff do Fortaleza. Muita gente mencionando que foi só a pancada. Vamos ter que esperar, até porque o jogo já é terça-feira contra o Grêmio, mas eu considero uma perda bem significativa, assim, porque Pochettino é um jogador que tem uma finalização muito boa, tem uma bola parada que eu também gosto muito, ele oscila muito, mas dito isso eu vou colocar um verde. Acho que enquanto ele esteve dentro de campo, eu acho que ele conseguiu contribuir, tal qual do Sacha. Eu achei um bom jogo também do Pochettino, e dá para também falar a mesma coisa de Matheus Pereira. Então os dois, pode colocar o verde aí, sem ser o mais forte. Acho que fizeram uma boa partida. E no caso do Matheus Pereira, o Matheus Pereira eu já falei algumas vezes, né? A dinâmica dele, essa coisa mais intuitiva, rápida dele, não tem. Mas quando ele tem essa bola, ele protege muito bem e ele consegue distribuir o jogo muito bem. Então é um jogador que hoje está muito bem estabelecido. Eu gostaria de ver, a depender de um contexto, ele possa ser um jogador até para jogar mais adiantado. Em alguns contextos, um jogo fora de casa contra um adversário difícil, você pode pensar em colocar ali uns 2 volantes e um Matheus Pereira para ser um homem de criação. Porque eu acho que ele, apesar de ter perdido uma boa chance no primeiro tempo, né, uma bola que ele poderia ter caprichado melhor na finalização, mas teve mérito ali do zagueiro do Bragantino, considero ele hoje um jogador que ganhou essa titularidade com todo merecimento, né? O primeiro jogo dele foi no Clássico Rei, mas eu não gostava daquela formação do meio de campo. E espero também que Paiva olhe que Martínez, nesse momento, não me parece uma peça interessante. Porque daqui a pouco a gente vai falar de um jogador que veio do banco, né, que foi mostrou até mais do que Martínez. Quando eu digo isso, é mais numa ideia de um segundo volante, certo? Eu acho que Martínez hoje não está muito nessa ideia de jogar por ali. Mas vamos ver como é que Paiva vai pensar daqui para frente. Bom, ataque titular, né? Marinho, Breno Lopes e Daverson. O Breno foi o único que eu não gostei tanto. Acho que o Breno teve uma virada de bola errada que ele teve. O Breno ajudou um pouco mais hoje na marcação, um pouquinho mais, assim, ele tem essa dificuldade. E o Breno também, algumas vezes, eu acho que ele tem uma dificuldade de ser um pouco mais objetivo em algumas jogadas. Tentou uma finalização de fora da área ali, quando eu acho que estava 2-1, que a bola acabou saindo para fora. Eu achei a partida mais razoável. Acho que o Breno hoje poderia estar perdendo a titularidade, porque eu acho também que tem peças no banco que podem acabar ajudando. Vai depender ali de como o Paiva observa isso, mas Breno vai ficar com amarelo. Daverson e Marinho foram 2 jogadores que eu gostei. Daverson, por exemplo, não só pelo gol, né? Chegou a cabecear outra bola com bastante perigo ali, uma bola no segundo tempo, uma cabeçada que veio no cruzamento do Diogo, acho que foi do Diogo o cruzamento, e lutou muito, assim, pressionou muito bem o goleiro, teve um papel bem importante nessa saída de bola. Então pode colocar um verde também aí, nada muito forte também, um verde bom. E é isso, né? É um jogador que tem, para mim, essa virtude. Eu ainda acho que Davidson tem toda uma situação, porque o personagem Davidson você tem que entender o contexto, sabe? Porque na boa e na ruim ele vai ser isso aí, gente, entendeu? Não tem como o Davidson se tornar uma outra pessoa. É o estilo do cara, é a maneira de ser do cara. Então, dito isso, você tem que saber aproveitar o melhor futebol que o Davidson tem a oferecer, que é essa marcação-pressão, esse jogo aéreo que ele tem muito bem. Então, dito isso, para mim, ele jogou bem. E o Marinho também jogou bem. Ele foi um jogador que eu gostei muito hoje do Marinho, aliás. Não vou colocar um verde para ele tão forte, porque eu acho que ele cometeu algumas falhas, assim. Teve ali uma jogada, eu acho que estava no 3-1, que o Marinho domina uma bola no peito e, sabe assim, isolou, assim, praticamente na pequena área, uma boa chance que ele poderia. Eu acho que ele merecia muito gol, porque eu já estava gostando do primeiro tempo dele, mas no segundo tempo mais ainda, ele chegou a participar de algumas jogadas. Uma jogada específica, eu acho que eu até tinha já comentado no começo do programa, aqui da minha participação, né, para quem está acompanhando o corte, no caso,
no começo lá da gravação, que é uma jogada que ele pega do lado direito, ele vai conduzindo, ele não tem muita opção de passe, e ele com a perna esquerda ele dá tipo como se fosse um biquinho, mas meio que dando assim uma colheradazinha, né? Dando só assim, batendo com a parte de cima do pé, e o goleiro do Bragantino foi muito bem, porque era uma jogada de gol, né? Dá para ver isso no treinamento de finalizações ali, no pré-aquecimento dos jogadores. O Marinho tem um índice de finalização muito bom. Só que o grande problema do Marinho, e que não aconteceu nem no jogo contra o Bahia, mas principalmente hoje, é porque ele está mais objetivo. O Marinho finaliza muito bem. Então o Marinho tem que saber utilizar bem essa jogada. Às vezes Tá caindo menos, né? Não, exato. Porque quando você vê o Marinho, quando ele tá lá naquela jogada, ele fez isso no primeiro tempo, né? Tem uma jogada que ele vai limpando, e aí eu acho que ele toca a bola no Tinga, se não me engano, ali do lado direito. Ele poderia ter batido no gol ali, mas para mim ele fez uma partida muito boa. Gostei muito da partida do Marinho, foi bem importante e longe daquele Marinho que irrita bastante. Bom, vamos para os jogadores que saíram do banco, né? Começando pelo que mais jogou entre eles, né? O Prió, que entrou ali ainda no primeiro tempo e fez o terceiro gol, inclusive. O Prió pode colocar um verde também para ele. Teve alguns momentos que o Prió cometeu algumas falhas ali, mas a dinâmica do Prió, por exemplo, ele não é tão forte para ajudar defensivamente. Então, ele tem dificuldade na marcação. Eu acho que ele ainda vai ter que desenvolver. Mas é um talento, assim, uma qualidade, muitas vezes, de saber dominar uma bola, de receber uma bola, para algum jogador de Fortaleza é uma dificuldade. Dá um exemplo, Lucero. Quando a bola chega no Lucero, ou até mesmo no Marinho, né? O Marinho anteriormente. Quando a bola chegava, dominar essa bola era uma dificuldade. E o Prió, por exemplo, ele tem essa qualidade. Ele tem um perfil de um jogador que, a depender da evolução dele, porque, claro, jogador de futebol não quer dizer que quando o cara surge muito bem, quando jovem, vai ser, de fato, um grande jogador, mas ele tem essa qualidade de saber receber uma bola, de saber girar o corpo e acionar o companheiro. Então, eu gostei muito da dinâmica do Prió. É um jogador que eu queria ter visto o Vojvoda ter utilizado ele da melhor maneira. Quando eu digo isso não é escantear ele logo após um bom jogo que ele entra contra o Palmeiras e depois sumir, e do nada ele aparecer como titular contra o Flamengo no Maracanã. Entendeu? Assim, é saber utilizar um jogador que está surgindo agora, que tem qualidade e de como ele vai saber lidar com algumas situações, principalmente para esse momento. Então, é uma coisa que eu até já tinha citado do Fluminense do ano passado, né? Quando o Mano Menezes chegou lá e ele barrou Cano. Cano, artilheiro do Brasil na temporada anterior, metendo gol de tudo que era jeito, não estava jogando bem, tchau. Cauã Elias apareceu, começou a entregar. Se por acaso o Pochettino não tiver condições de jogar contra o Grêmio, Prió eu vejo como uma boa possibilidade, apesar de, como eu falei, temos que ter cuidado, é um jovem atleta, vai oscilar, vai ter dificuldades, mas no jogo de hoje, a dinâmica dele, né, foi bem importante, e o próprio gol, né, ali tudo bem que não foi um presente que ele ganhou, mas também a execução ali, fez o movimento corretinho ali, a bola subindo ali para ir em direção ao gol, para não ter perigo da bola desacelerar, né, se ele chuta rasteiro ali. Então o Priol foi o jogador que eu gostei muito mesmo durante a partida. Os outros que entraram, o Herrera, né, por exemplo, foi um jogador que causou, ele teve que ajudar muito defensivamente, mas ele teve boas bolas esticadas, teve uma finalização dele muito boa, que o goleiro do Bragantino colocou para fora. Aliás, eu estava vendo uns vídeos do Herrera, tem uma ótima finalização de fora da área. Acho que o Fortaleza vai se beneficiar muito do Herrera a longo prazo, sim, um jogador que me parece que o Fortaleza conseguiu encontrar uma boa aposta. Claro, vamos ter calma, é apenas o segundo jogo dele, é o segundo, é que ele enfrentou o Bahia, enfrentou agora a equipe do Bragantino, mas eu gostei também do jogo do Herrera, eu vou colocar um verdinho para ele, claro que é um verde mais ali pro amarelo. Só lembrando, gente, aí, ó, vocês estão vendo tudo verde aí, por exemplo, o Priol podia ser um verde mais forte, entendeu? O Marinho também podia ser um verde mais forte. O Herrera é um verde caindo mais para amarelo. Não tem como, só tem 5 cores aqui, se tivesse mais, poderia alternar as cores aí. Mas eu gostei também da partida do Herrera. E aí, o outro foi o... Quem foi o outro que entrou junto? Porque aí já foram as entradas do segundo tempo, né? Primeiro entrou Barreiro e Pikachu, não foi isso? Não, primeiro o Pikachu, o Barreira entrou com o Rosseto aos 30 minutos, aos 35. O Pikachu conseguiu fazer, acho que um jogo ok, razoável, amarelo para ele. Não foi um jogo
tão participativo assim do Pikachu, mas conseguiu ajudar, contra-ataque. Eu gosto muito quando o Pikachu é esse jogador para contra-ataque. Contra o Bucaramanga, lá na Colômbia, ele perdeu boas chances. Ele ficou marcado muito pelos gols perdidos lá contra o Bucaramanga. Mas é o que eu tenho falado esse ano do Pikachu. Eu sei que tem gente que pega no pé do Pikachu. Eu tô gostando mais do Pikachu desse ano do que de outras temporadas, e quando eu falo isso do futebol jogado. Claro que o melhor Pikachu é o Pikachu que decide, porque tem gol pra caramba. Mas não é para mim um jogador, apesar de ter entrado mal um jogo aí recente, acho que foi contra o Bahia, né, que entrou mal. Mas eu achei uma partida razoável. O Barreiro também foi importante ali, chegou a chutar uma bola no gol, foi até na jogada do Herrera, mas também vai pegar o razoável aí, fica com esse meio termo. E dá para colocar a mesma coisa do Rosseto. O Rosseto também dá para avaliar, apesar de ter sido o último a entrar, mas a bola, quando chegou no pé do Rosseto, uma tranquilidade, sabe? É uma coisa também que eu sempre valorizo no Rosseto, que é essa qualidade de ter a calma, sabe? Que era minutos finais e algo que, e aí já entrando em Paiva, né? Paiva vai ganhar talvez o verde mais forte, sabe? Eu acho que ele foi determinante hoje para o jogo. Vai ganhar o verde mais forte. Ele pode colocar o verde mais forte porque não só pelo um time que, se você olha no papel, muita gente rejeitaria essa escalação inicial, né? Com Davidson, com Tinga, né? Com Diogo Barbosa, o que geralmente os torcedores não gostam, mas o time dentro de campo conseguiu corresponder bem, sabe? Boa parte do jogo do primeiro tempo, claro que teve ali as falhas defensivas, mas eu acho que mais individuais do que propriamente de Paiva. Estava direto na beira do gramado, sempre atento a cada detalhe que o Fortaleza pudesse cometer. Então cobrou quando o time chegou a fazer cera, quando teve outros momentos também. E ele falou isso, aliás, na coletiva dele, né? Alguns lances a gente poderia ter desenvolvido melhor. Por exemplo, teve bola, por exemplo, que o Ávila recuperou. O Ávila tentou chutar antes do meio de campo, tentar fazer um gol, sabe assim, antes do meio de campo. E teve uma outra que foi no pé do Prior, que o Prior poderia ter aberto a bola na esquerda, que o Tuco Herrera estava passando. Ele tentou colocar a bola ali do lado direito para o Pikachu e acabou desperdiçando o ataque. Então, assim, ele falou muito sobre isso. Assim, olha, a gente tem a possibilidade ainda de criar mais jogadas, mas falta mais atenção. E ele falou, então acho que o momento de Paiva está muito, muito no discurso correto para acontecer. Agora, temos que escolher o melhor jogador, né? De toda forma, né? Temos. Eu vou ficar com a partida do Prior. Vou ficar com a partida do Prior. Eu até achei que o Marinho foi bem importante, mas até pelo o peso, né, para o jogo, para o garoto, assim, acho que ele mostrou muita personalidade. Gostei muito da partida do Prior. Então, dito isso, o Prior para mim vai ser o melhor do jogo. Muito bem. Então, Prior foi o melhor e não o pior, né? Gostou dessa, Thiago Minhoca? Meia-noite e 37, eu estou com sono aqui. Vamos finalizar. Tem algumas interações aqui, só para dar uma moral para a galera, rapidinho. O Alisson Lima, ele fala que o Magrão tá bem, ele não é inseguro. A torcida que não está dando confiança para ele. Acredito que ele vai crescer muito. Se fosse um Deola da vida, vocês dariam valor. Deola era quem? Aquele do Palmeiras, né? Jogou aonde? Jogou no Fluminense também, não foi? Jogou no Fortaleza. Eu confundo o Deola com o Cavalieri. Eu acho que é a mesma pessoa, mas são outros. O Deola é conhecido por ser um goleiro que o torcedor do Fortaleza, o tal jogo, né, de 2015, né, que o Fortaleza evita o Penta. Se não fosse Cassiano, né, a Wanderson e Tinga ali na jogada, Deola seria eternamente um vilão. Boa. E o Igor fala que o Breno Lopes foi o pior em campo do Fortaleza. E o Josinaldo, ele pergunta, Minhoca hoje, Magrão ou Marcos Felipe? Magrão. Que é isso, Thiago. Apesar de eu achar Marcos Felipe melhor, certo? Mas Marcos Felipe tá... Hoje, Marcos Felipe, se ele chutar uma bola, é capaz de ele acertar o próprio gol. Muito bem. Então, com essa, a gente chega ao final aqui, 3 horas de live, né? Falamos de Vitória que empatou. Me permita falar um minuto, certo? Pode falar. Ainda sobre Fortaleza. Porque ontem teve... Não, é só um minuto mesmo. Ontem teve, né, o treino aberto, né, para o torcedor aparecer. E esse não é só pelo fato de ter tido o treino aberto, certo? Que eu cheguei a comentar. Não era só abrir o treino, tinha que ter o resultado. Então, o fato de ter tido o treino aberto, juntando-se a isso, o resultado positivo,
esse é o momento mais propício para o Fortaleza conseguir construir um momento para ele se reerguer no campeonato. E na temporada, né? Não é só no campeonato. Vai ter 2 jogos complicados, é o Grêmio na terça e o Corinthians no domingo, os 2 jogos fora de casa. Jogos complicados, mas como eu disse... bem ganháveis, hein, Thiago Minhoca? Complicado. Ganháveis, mas é aquela coisa. Na Série A, isso aí é o mais fácil. O Corinthians e o Grêmio tá mal, o Fortaleza também tá mal. É isso que não pode... O Fortaleza tá mal, tá tentando se recuperar, certo? Nesse momento, o Fortaleza precisa evitar perder. Então, o que puder somar de ponto fora de casa, Fortaleza, obviamente, tem que comemorar bem também. Boa, valeu, Thiago Minhoca. Valeu também ao Alan Roberto, que esteve aqui na direção e trabalhos técnicos. Valeu para todo mundo que acompanhou, sempre reforçando o like, tá? Quem ainda tá por aí, não deixou o like, super importante a curtida no vídeo. Quem tá vendo na versão gravada, comenta também aí, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e recomenda aí para mais pessoas, né, para mais internautas, para mais torcedores. E a gente consegue aqui manter o nosso crescimento, inclusive tem que atualizar aí, eu acho, viu, Alan Roberto? Eu acho que já tá 91,4, é isso, 91,4 mil, né? Estamos perto aí, pouco menos de 9 mil para a marca dos 100. Ó, muito bem, atualização em tempo real aí do nosso querido Alan Roberto. E a gente conta muito com a ajuda de vocês. Quem é inscrito, ativa o sininho, tá? É super importante que também quando você ativa o sininho, o YouTube entende que o 45 minutos é um conteúdo relevante para você e ele, lá na seleção lá dos recomendados, ele coloca aqui os nossos conteúdos na frente. Então é também muito importante você ativar o sininho, porque são muitos conteúdos, né? Do nada tem um novo vídeo aqui no 40. Tem um balanço aí sobre todos os times do G7. Saiu hoje, né? É um raio-x aí dos times aqui da região. Então, você que também gosta da parte financeira, né? Não só do campo e bola, também tem conteúdo sobre isso aqui. E o Saulo Lessa falou que eu vou subir em 8º. Eu não vou cair na Série C, eu já tô feliz, viu, Saulo? Do jeito que começou, se manter para mim já é um título. Mas quem sabe, ainda tem jogo. O Náutico ajudou hoje, ganhou do Guarani. Ainda tem 6 jogos aí, quem sabe. Mas é isso. Valeu, Minhoca, valeu para todo mundo. Ótimo domingo.